Vamos iniciar com o nosso convidado, e que eu agradeço muito, somos colegas, né, Gilles, de programa de Uhum. pós. De longo tempo. O professor Gilles é patologista, professor da patologia da Escola Paulista de Medicina e o coordenador do Biobanco, a quem eu agradeço estar aqui, para tirar nossas dúvidas, Gilles, porque vira e mexe, a gente recebe assim, um projeto, às vezes, né, interno, né, da Unifesp, mas também, às vezes, uns projetos de fora, com coleta e armazenamento do biobanco, ou vai usar a amostra do biobanco, né, e aí a gente sempre fica na dúvida se, passa aqui primeiro, passa no biobanco, né, então, te agradeço demais e É, pedir ao Gilles preparar então uma apresentaçãozinha e depois a gente faz aí uma rodada de perguntas e respostas. Então, gente, eu fiz uma pequena apresentação, eu estava até lendo aqui agora de manhã para a gente, para me relembrar algumas coisas. O Biobanco Unifesp, ele tem o número 14 lá na Conep, e isso vem desde 2013. Na verdade, o Biobanco começou a funcionar em 2020, oficialmente. Então, veja que correu um período muito grande e houve uma mudança muito grande, inclusive na estrutura, nos POPs, e, enfim, de um monte de coisa que aconteceu, de forma que a gente teve que resubmeter ao sistema Lattes a atualização de os vários dados do biobanco, mas, enfim, isso aí é apenas uma questão formal, porque, ok. Quais são os documentos que são importantes e que estão vigentes ainda, embora eu tenha já participado, já faz um ano que eu participo de um grupo da Conep, de um GT da Conep, para a revisão da resolução 441, que é essa segunda que está em amarelo aqui. Vejam que é de 12 de maio de 2011, portanto, ela já tem quase 15 anos de existência e, obviamente, mudou muita coisa em relação ao entendimento do que é biobanco, do que é biorrepositório. A portaria, a resolução saiu em 441 e depois houve uma portaria que estabelecia as diretrizes e algumas coisas são um pouquinho diferentes uma da outra, mas no final das contas elas falam sobre o mesmo assunto. Tem uma série de circulares, uma série de documentos que foram aparecendo ao longo do tempo, é, e tem uma publicação para quem quiser saber como foi construída aquela primeira, é essa publicação da revista da Associação Médica Brasileira, publicada pela Gabriela Marodin, que é hoje quem comanda de novo o GT para a revisão da 441. Ela está já concluída, já foi apresentada ao plenário da Conep, mas não foi publicada porque talvez ela seja ou publicada como nova resolução, ou talvez o Ministério da Saúde entenda que isso deva ser a regulamentação da lei nova que apareceu. Então, isso nós não sabemos e, portanto, assim, eu até não estou autorizado a comentar sobre o assunto. Isso aqui é muito antigo, mas eu acho que é importante para vocês entenderem, e óbvio que vocês já conhecem, mas assim, a Miriam Geraldine de Franco, ela, quando foi publicada a Resolução 441, ela montou uma apresentação que ela me cedeu uma parte dela para que a gente pudesse comparar o que é biorrepositório, o que é biobanco. Nessa primeira apresentação, só para dizer tempo de vigência de biorrepositório, que é de uma pesquisa específica, e do biobanco, que é
Então, os prazos de armazenamento são diferentes, indeterminado para biobanco, 10 anos para biorrepositório. Existe, em termos de consentimento livre esclarecido, específico para biobanco e específico para cada pesquisa, no caso de biorrepositório. A tramitação para elaboração e estabelecimento de biorrepositório é uma tramitação no CEP, quando é biorrepositório, eventualmente CONEP, quando tem assuntos de temática especial, e o biobanco é, na verdade, institucional e obrigatoriamente tem que passar pelo sistema CONEP. A questão é que agora, essa modificação da nova lei, não se sabe se vai persistir a CONEP ou se vai se criar uma instância nacional de ética e pesquisa para seres humanos, que essa será a nova denominação, e eu acho que é importante que se saiba. Na hora de criar o biobanco, do biobanco, existe toda uma tramitação que foi aquela da 441, que está aqui embaixo à sua direita, que precisava de que se apresentasse os POPs, né, o procedimentos operacionais padrão, o TCLE específico do biobanco, o termo de responsabilidade institucional e um regimento interno do biobanco. Isso é obrigatório para a constituição do biobanco. Isso foi feito lá em 2011, eu submeti, em 2013 foi aprovado no biobanco, e isso teve que ser renovado agora em 2020. Então, eu vou pular isso aqui, essa parte acho que já não interessa. E talvez uma coisa que seja importante é a questão de, no biorepositório, a gente falar a necessidade de justificar a utilização futura de material que está sendo armazenado no biorepositório. Isso é uma questão meio, depois a gente pode discutir. A outra coisa extremamente importante em relação ao regulamento do biobanco é que há necessidade de pseudonimização, ou a gente chamava de anonimização há pouco tempo. Pseudonimização é bem diferente do que é lá nos Estados Unidos ou em outros países, que há anonimização completa do material que entra no biobanco. Portanto, nem o coordenador do biobanco tem mais acesso a dados do paciente. Isso é muito complicado por causa da questão de que, de repente, há novas informações e você vai colocar onde, em que paciente, né? Então, a nossa pseudonimização, que é o coordenador do biobanco tem acesso a todos os dados do paciente, pode eventualmente abrir esse acesso mediante autorização do CEP ou da CONEP, e isso permite que a gente vá atualizando os dados do biobanco, porque um biobanco não existe sem que hajam dados associados à amostra que foi armazenada. Bom, isso é um passo importante, né? E, na época, quando foi criado, o TCLE do biobanco abriu uma nova perspectiva, porque até então era obrigatório que a cada pesquisa que fosse realizada houvesse o consentimento dos participantes da pesquisa. Então, na época, quando se criou isso, houve um entendimento de que na pergunta se você quer ceder material para o biobanco,
você quer ou não ser reconsentido a cada pesquisa que for realizada com material de biobanco? E essa pergunta passou a existir dentro dos TCLEs. Isso foi um avanço enorme, porque eu sempre conto essa história, né? Eu participei da fundação do primeiro Biobanco Nacional, que foi lá no AC Camargo, em 1996. E aí, como era obrigatório ligar para os pacientes, o pessoal que tinha cedido, os participantes que tinham cedido amostras para o biobanco, eram contatados por uma assistência social ou pelo pesquisador para fazer uma nova pesquisa. E não infrequentemente as pessoas respondiam: Pô, mas para que você está me ligando se eu já cedi a amostra? Mais do que isso, eventualmente o pessoal ficava até um pouco estavam ressentidos porque o participante havia falecido e a pessoa ligava e falava: eu queria consentir, e a assistente social não sabia que a pessoa tinha falecido. E aí as pessoas respondiam: eu não quero nem saber disso porque vocês maltrataram o meu parente, ou sei lá, uma coisa desse tipo, uma resposta eventualmente mal criada, por uma situação constrangedora. E também não tem muito sentido, né? Você armazenou lá, por que não já deixar consentido que as pesquisas podem ser feitas e continuamente? Então, essa pergunta existe, e eu já vou deixar no ar que há a possibilidade de que haja uma mudança de entendimento disso para tornar o TCLE do biobanco como consentimento, no momento que o indivíduo consente, ele já consente que não precisa ser mais reconsentido. Então, talvez não haja mais aquela pergunta: você quer ou não quer? Quem for fazer a sessão de amostra, talvez já faça a sessão sabendo que ele não vai mais ser reconsentido. Isso é um passo que talvez, vamos ver se isso vai ser aprovado ou não. Outra coisa que é importante deixar muito claro, e isso tem que estar claro no TCLE, é que o material que está armazenado pertence ao participante e ele retira no momento que ele. O que está mudando agora? Entrou a Lei 14.874 em 28 de maio de 2024. Essa lei regulamenta a questão de ética em pesquisa, dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Essa vai ser a instância superior que vai substituir, talvez, a CONEP, pelo menos em nome, deve substituir. Eu acredito que vão haver grandes mudanças, inclusive sobre a quem ela vai estar ligada, se Ministério da Saúde, enfim, ainda isso está um pouco nebuloso. Não sei se já está resolvido agora recentemente, mas até muito pouco tempo atrás isso não estava resolvido. Dentro desta lei existe um capítulo, que é o capítulo 7 do armazenamento e da utilização de dados de material biológico humano. E aí se fala, tem uma parte desta questão que é a questão, que foi a pergunta que a Paula me fez, que é referente aos biorepositórios. Quando você cria um biorepositório, ele tem tempo determinado, que é o tempo da pesquisa. O que acontece quando você termina a pesquisa? O material pode permanecer armazenado, se mantido dentro das condições éticas e regulatórias. Ele pode ser transferido para outro biorepositório ou para outro biobanco, né? Ou para um biobanco, na verdade, ou ele pode ser descartado. Isso de acordo com essa nova lei. A questão que fica no ar é assim: primeiro, o biorepositório fez um TCLE, ele previu que ia armazenar no biobanco no futuro,
E se ele previu, no TCLE, ele tem que ter, na verdade, um TCLE específico do biobanco, além do TCLE já realizado para aquela pesquisa. Então, são duas coisas diferentes. Não pode colocar armazenamento no biobanco dentro do TCLE da pesquisa, porque existe toda uma série de garantias que têm que ser colocadas quando você transfere para o biobanco. Então, aí fica uma questão que fica no ar, que é assim, o biorepositório quer transferir para o biobanco. Ou ele tem o TCLE do biobanco também, ou ele vai ter que ter uma aprovação de transferência do CEP e também a aceitação do biobanco daquele biorepositório. E isso passa por uma questão de garantia de qualidade das amostras. Porque qual é a garantia que eu tenho de que aquela amostra foi bem preservada dentro dos padrões de um biobanco, como a gente estabeleceu, com POPs muito bem caracterizados? Eu vou comentar isso daqui a 2 minutos. E eu acho que isso é um ponto importante para a discussão futura com vocês. Bom, agora eu vou entrar na parte formal do biobanco, propriamente dito, biobanco Unifesp. Já informo que o biobanco Unifesp era atrelado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e, recentemente, houve uma manifestação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para que o biobanco ficasse atrelado ao Campo São Paulo. Isso foi aprovado na congregação, já passou pelo Conselho de Pós-Graduação, lá na Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu não sei se já passou, isso é muito recente, se já passou pelo Consul. E se passar pelo Consul, oficialmente o biobanco então, agora uma entidade do Campo São Paulo. Se vocês forem no site do biobanco, vocês podem ver aqui em cima o link, que é site.unifesp.br/biobanco, e vocês forem em instruções, que está aqui, vocês vão ver que tem 3 instruções importantes. Uma primeira instrução que eu vou comentar depois, que é essa, instruções para a cessão de material biológico ao biobanco com reserva para pesquisa. Instruções para a cessão de material biológico ao biobanco, que é a coleta de material regular, que um participante quer doar um material aqui, tem toda a logística. E instruções para a solicitação de material que está armazenado no biobanco. Então, eu vou primeiro abrir essa terceira aba, cuja seta vermelha está aí, e vocês vão ver que ali tem o fluxo de solicitação de amostras ao biobanco Unifesp, que é essa pergunta que vocês tinham me feito. E lá está muito especificado, passo a passo, de como fazer isso. E tem esse fluxograma que está aqui. Então, o pesquisador quer solicitar uma amostra biológica do biobanco. Então, ele obrigatoriamente tem que passar por uma coisa que eu já vou mostrar para vocês, que é a plataforma Catálogo do Biobanco. É pública e pode ser aberta por qualquer pessoa que entrar nesse site. A solicitação é dependente de registro do pesquisador nesta plataforma, que aí essa plataforma conversa com a gente e lá tem várias instruções sobre como solicitar. Mas, de qualquer maneira, entrando lá, vocês vão ter todas as instruções de como chegar lá. Então, o pesquisador solicita as amostras biológicas de interesse na plataforma do catálogo. O comitê científico do biobanco analisa a solicitação, avalia a solicitação e emite um parecer de concordância, informando, inclusive, se tem ou se não tem aquele tipo de amostra que o pesquisador está solicitando. Por isso, tem que passar pelo catálogo e fazer uma pesquisa para ver se existe.
Ah, Em seguida, o pesquisador anexa esse parecer de aprovação ao protocolo de pesquisa e submete ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. E com a aprovação do CEP, uma vez tendo passado essa solicitação com a aprovação do nosso comitê científico, uma vez aprovado no CEP o projeto de pesquisa desse pesquisador, ele volta ao biobanco com a aprovação do CEP, e ah, apresenta uma cópia do parecer consubstanciado do CEP, e aí sim ele vai assinar um termo de transferência de material biológico, que é o TTMBH, ele é assinado, e aí o biobanco libera a amostra, porque a partir desse momento o biobanco deixa de ter responsabilidade pelo material que lhe foi cedido ao pesquisador. Então, aí a gente tem que dar baixa dessas amostras aqui no biobanco, mas ele vai receber essa amostra na forma de um tubinho com um código de barra, e as informações associadas solicitadas. Eventualmente, com autorização do CEP, ele poderá, então, ter acesso aos dados do paciente, mas ele vai ter que ter autorização, inclusive, do hospital para consultar o prontuário médico desse paciente. Quando a gente abre aquela aba, ainda existe um segundo item, que é requisitos, dentro de requisitos para solicitação de amostras para o biobanco, e ali tem, então, o link para o catálogo Unifesp. Ele vai ter que, então, fazer uma submissão desse pedido através do catálogo, porque ele vai apresentar o projeto de pesquisa ao biobanco. Ele vai ter, então, que submeter isso. Existe um dia de reunião do comitê científico, que é a última quinta-feira do mês, para avaliação da solicitação de amostras para o biobanco. E aí, uma vez o comitê científico tendo aprovado, isso passa para o comitê gestor já imediatamente libera, porque a reunião do comitê gestor é na semana seguinte à reunião. Então, isso tem toda uma logística aqui dentro do biobanco. Bom, essa é a página do catálogo, e vocês vão ver que lá tem perguntas frequentes, a página de abertura, e as perguntas frequentes têm, tipo, várias coisas, né? O que posso fazer como solicitante, como posso me cadastrar, como posso acessar como usuário cadastrado, como recuperar senha, e daí para frente, várias coisas, e aí tem todas as instruções de como mexer no catálogo. Mas se vocês clicarem, desculpe, tem que voltar aqui. Se vocês clicarem aqui em catálogo, vocês vão entrar nesta página que tem, então, os dados necessários para a localização da amostra que lhe interessa. Você escolhe a coleção que você quer, são 4 coleções, e aí você consegue localizar as amostras. Bom, a outra modalidade que eu acho que é importante vocês saberem é que a gente abriu uma possibilidade no biobanco de colocar no biobanco amostras de uma pesquisa específica, como se fosse um biorepositório. Daí, isso a gente chamou de cessão de material biológico ao biobanco como reserva para a sua pesquisa específica. A gente consegue, no nosso sistema, dizer que aquela amostra está reservada para um determinado pesquisador. Para isso, ele precisa também tramitar pelo comitê científico, e aqui estão, então, as instruções para a cessão de material biológico ao biobanco de reserva, mas essa é a primeira parte. A segunda parte de novo, o indivíduo que vai fazer a pesquisa, ele tem que ter um TCLE próprio do biobanco
feito além daquele próprio da pesquisa. As amostras poderão ser coletadas ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa, mas ele vai ter que seguir POPs de coleta que são do mesmo procedimento adotado pelo Biobanco, para evitar que a gente tenha amostra de má qualidade armazenada no Biobanco. Elas permanecerão durante o tempo de vigência da pesquisa e, obrigatoriamente, o indivíduo terá que ceder uma alíquota exclusiva para o biobanco, que não tem nada a ver com a pesquisa, e essa se torna pública. Então, esse é um compromisso assinado. E há um compromisso também desse pesquisador de as amostras remanescentes, terminado o projeto de pesquisa, ficam para o biobanco como amostra pública. Então, é extremamente importante todos esses dados, porque é uma forma diferente. A gente tem sido consultado, já tem 2 projetos prontos para serem tramitados para esse tipo de modalidade. Bom, nós temos vários procedimentos padrões, manual de procedimento operacional padrão, manual de qualidade assegurada, manual de qualidade interna, e eu coloquei no lugar errado, mas aqui estão então, voltando para aquele armazenamento com reserva, a gente tem, então, todas as instruções de como submeter, como são os termos de consentimento que a gente utiliza, e aí tem o termo de consentimento para maiores de 18 anos, e nós temos também os termos de consentimento livres esclarecidos para faixas etárias abaixo dos 18 anos. Como é que eu pego isso? Eu pego isso no site do Biobanco. Se vocês abrirem, na página do site do Biobanco aparece isso aqui. E você pode baixar tanto o TCLE como as instruções de preenchimento. Aqui está o termo de consentimento nosso. Eu quero mostrar essa parte, que são as perguntas que a gente coloca. Então, o que a gente coloca? A pergunta, claro, se o participante quer ceder a amostra. Segundo, se ele quer ou não ser contatado a cada projeto de pesquisa. É óbvio que a gente prefere que ele não seja recontatado, mas isso é uma resposta do próprio participante. E outro passo importante é se ele quer ou não quer ser informado das descobertas sobre doenças eventuais de importância para ele, de risco para doenças. E, finalmente, ele tem o direito de indicar um sucessor no caso de morte. Tá? Esse é o TCLE que a gente usa, que nós fizemos um desenho que foi feito por uma aluna de graduação da medicina, que estão aí, de 3 a 5, de 6 a 10, de 11 a 13, vocês veem que a complexidade vai aumentando, de 14 a 17, e aí tem aquela... Tá bom. Então, eu vou contar rapidamente a história do Biobanco. Vejam que a gente conseguiu um FINEP lá em 2011. Tivemos que fazer toda a aprovação do regimento, do Biobanco, a nomeação como coordenador, aprovação na CONEP, e isso foi entre 2011 e 2013, demorou 1 ano e meio para a gente conseguir aprovar lá na CONEP. Finalmente, a gente conseguiu fazer licitação do projeto, e só começamos a fazer a reforma lá em 2016, 2017. Em 2018, a gente criou condições para que a gente pudesse trabalhar, e foi trocado o gerador do prédio do P1. E aí começaram a entrar verbas de CapsPrint, de RTI-FAPESP. Em 2020, a gente inaugurou o Biobanco, porque foi aprovada no Consul, finalmente. O Biobanco como um órgão complementar da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que tem essa modificação que eu já contei para vocês recente. A gente começou a contratação de pessoal, e aí eu tenho muito a agradecer à SPDM, porque eles contrataram os nossos 2, a bióloga e a biomédica.
a Fernanda e a Isabela, e a gente tem também um assistente administrativo, mais uma pós-doc, e estamos tentando conseguir uma TT4, e mais todo o comitê que eu já vou mostrar para vocês em seguida. E a gente começou no meio da Covid, né? Se por um lado a Covid atrapalhou um monte de gente nas pesquisas, para o Biobanco foi bom porque a gente começou a coletar amostras de sangue de Covid e obtivemos também verbas emergenciais para a Covid, foram destinadas ao Biobanco. E houve um projeto temático do Mário Giannini que, dentro do projeto dele, como ele estuda a Covid, ele colocou uma verba substancial para a consolidação do biobanco. Isso foi uma verba aí aproximada de mais de R$ 500 mil só para o biobanco. Mas a verba emergencial de Covid, que foi aí por volta de R$ 200 mil, a gente ganhou um bom dinheiro, ganhou uma boa verba para a implantação. Aí, nessa época, a gente implantou o nosso sistema Noiribanks, que é o que controla todo o sistema do biobanco. E aí começamos a coleta em vários locais. Então, no centro cirúrgico, nos ambulatórios do Hospital São Paulo, inicialmente como pilotos, e depois a gente foi aumentando gradativamente, coletamos material da punção aspirativa, entramos no CEDIR, que é nas endoscopias, começamos a coletar material de endoscopia, coletamos material da mama, do tórax, da cabeça e pescoço, da cirurgia plástica, e agora estamos numa fase de aumentar o volume de coleta para entrar no centro cirúrgico para valer, né? A gente está indo devagar porque a gente não tem pessoal suficiente para aguentar todo esse tranco. Vou mostrar para vocês como é que a coisa está, né? Isso aqui é a locomotiva, que foi o novo gerador, né, que a gente colocou e trocou, né, o gerador. Aqui estão os freezers. Dentro do biobanco, a gente tem uma sala de manipulação de amostra com nível de segurança 2. E aqui a gente faz a extração de DNA e RNA. Temos um ar-condicionado duplicado em espelho para manter a temperatura ambiente em torno de 18, 19 graus. Eu estou aqui tremendo de frio, que é bem frio mesmo. E temos uma sala de manipulação, que é essa daí, onde a gente tem, inclusive, um PCR em tempo real para testar a qualidade dos nossos extratos. Temos um qubit, temos um nanodrop para testar também a qualidade e fragmentação do material biológico. Esse é o nosso sistema de gerenciamento, que permite o armazenamento. E quando a gente vai olhar lá, nos freezers, a gente tem uma emulação das caixas de armazenamento, que vocês podem ver aqui em verde, são os locais abertos para novas amostras, e em vermelho, espaço colocado, já amostra colocada. Então, vocês imaginam que o pessoal está pedindo a amostra, a gente vai tirando a amostra e deixa o espaço vazio. E a gente tem que, então, recolocar a amostra, porque não dá para ter um freezer para cada tipo de amostra. Então, isso é um movimento contínuo, e a gente tem que ter esse controle para saber o que tem, o que não tem de espaço, e onde a gente vai colocar a amostra e de onde a gente vai tirar. Então, depois de um certo tempo dessa troca de amostras, isso tudo vai estar misturado, né? Então, esse programa tem que ser um programa extremamente cuidado, que nos permita, com muito cuidado, saber que a amostra está lá, e inclusive para saber se aquela amostra está reservada para um pesquisador ou não, né? Aqui está a gama de departamentos que a gente já está atendendo, né?
Então, vocês podem ver que tem muitos lugares aqui, neurologia, obstetrícia, pesquisa, alguns projetos de pesquisa, enfim, tem muita coisa aqui sendo armazenada. Esse é o nosso gráfico de casos registrados. Então, aqui são casos registrados. Vejam que houve um crescimento gigantesco no início da coleção Covid, mas ela estabilizou e agora a gente está vendo um crescimento exponencial do material, dos outros materiais agora, né? Então, atualmente a gente tem já quase 16 mil tubinhos armazenados, que é bastante, num período de menos de 5 anos, né? Quase 5 anos. Então, a gente está crescendo de uma forma muito consistente. Esses são os tipos de amostras que a gente tem. A gente ainda está com a maioria de soro, porque isso foi lá do começo, mas gradativamente vocês estão vendo que estão aumentando as coleções de outras amostras. E a amostra de sangue a gente processa e armazena creme locustário, plasma e soro de toda a amostra que entra. Então, a gente tem tido 3 tubinhos de creme locustário, 2 tubinhos de plasma e 1 de soro. O biobanco não é um biobanco útil se não houver pesquisador solicitando a amostra do biobanco. E o que a gente tem visto é que está começando a crescer o número de pessoas que está se interessando pelo biobanco e pedindo amostras. A gente tem tido, só esse ano aqui, nós já tivemos 4 grandes projetos solicitando amostras, o que eu considero já bem razoável, porque isso é muito mais do que a gente teve nos anos de 2023 e 2024. Essa é a nossa gestão de qualidade. A gente testa alguns genes para ver se há preservação de genes, e a gente faz PCR para ver qual é a qualidade do material que a gente está armazenando. E com isso, eu acho que eu devo estar terminando. Nós tivemos vários estagiários que vieram ver como é que a gente funcionava, bolsistas, TP3. Tivemos alguns projetos temáticos que entraram aqui para a gente, cederam verbas muito grandes. Houve solicitação de amostra do temático da Marília. E esses, então, são os comitês que funcionam no Biobanco. O comitê gestor, inclusive a Maria Angélica, que está aí, que está nos ouvindo, é participante do comitê gestor como representante da enfermagem, e o comitê científico, que tem então, todos esses membros que vocês estão vendo aí. E essa é a nossa equipe. Eu sou o coordenador, a supervisora técnica é a Fernanda, que é essa aqui, a biomédica Isabela, que é ela, temos uma pós-doutoranda que é a Márcia, e aqui está o Rodrigo, que é o nosso assistente administrativo. Tenho que agradecer um monte de entidades, aí estão todos os representados, né? Como sempre, a gente tem que agradecer quem nos ajuda, né? Né? Então, o fluxo é Biobanco CEP, né? Então, o pesquisador vai ao Biobanco e, tendo o aceite e aprovação da proposta, ele anexa essa aprovação, né, ao protocolo que é enviado à Plataforma Brasil. Então, a gente já avalia tudo junto. É interessante, você mencionou, né? Então, a transferência de amostras de um biorepositório que foi originalmente constituído para uma pesquisa, assim, uma pesquisa específica. A hora que a pessoa quer transferir isso para o biobanco, precisa de um TCLA específico do biobanco. Tinha que ter já, né, isso, já ter aplicado um TCLA do biobanco ao participante e mais, né,
a coleta e armazenamento daquelas amostras teria que ter um padrão aí, padrão biobanco, vamos chamar assim, né? Um padrão biobanco. Então, são casos, assim, que acho que são raros. Talvez sejam esses outros casos aqui que vão acontecer, né? Que é a cessão de material biobanco com reserva para pesquisa, porque aí já está tudo combinado antes com o biobanco e com o participante. Então, o participante assina dois TCLEs, o da pesquisa específica e o do biobanco, e todo o armazenamento já é feito no biobanco, né? Ele só resgata ali a parte dele para Paula, pesquisa. só um comentário aí. É, talvez como orientação para quem for criar biorepositórios e que chegue um pedido de biorepositório, é conversar com o pesquisador para ele estar ciente de que, assim, se ele está pensando em colocar no biobanco, para ele já se preparar para isso, né? Já ir pedindo o TCLE, e não sei se caberia uma comunicação à comunidade científica, né, nesse sentido, né, de que, olha, se vocês estão pensando em transferir para o biobanco, considerem a possibilidade de também fazer o TCLE do biobanco, que aí não vai haver tanta dificuldade, porque senão ele vai ter que passar pelo CEP, pedir autorização para transferência de amostra, vai ter que ver a qualidade do material, aquela coisa toda. Não sei, é uma sugestão. A gente também sofre com um probleminha aí operacional na plataforma que não há um item específico biorepositório, que já tornasse o pesquisador atento que ele precisa incluir tudo isso. Então, muitas vezes vem o projeto com coleta e ele automaticamente já tem uma pendência, porque ele não falou nada do biorepositório, nada, né? A gente não pede um documento à parte, alguns CEPs pedem um documento à parte, né, de descritivo do biorepositório, mas a gente pede um descritivo dentro do projeto, né? Então, é isso, assim, muitas vezes o projeto entra, ele já ganha uma pendência automática porque ele não falou nada do biorepositório, né, que ele vai ter. Aquela pergunta que é bem recorrente, reaplicar o TCLE. Como você mencionou, o TCLE do biobanco, ele prevê que o participante diga que ele quer ser recontactado, entendeu? Ainda, né? Você falou que isso pode Ainda. cair daqui a um tempo, mas ainda tem isso. Então, quando a gente avalia um projeto biobanco, tem um TCLE do biobanco, mas então ele vai ter que apresentar um modelo de TCLE específico para aqueles participantes que pediram para serem recontactados, não é? Não, na verdade, assim, ó, uma vez que a gente recebe o TCLE, eu, no meu sistema, olho exatamente essa pergunta. Se a pessoa disser sim, quero ser reconsentido, isso entra dentro do sistema e fica anotado lá. Quando eu cedo a amostra, eu digo, esta amostra tem reconsentimento. Isso, então o pesquisador E vai ter que aplicar um TCLE da pesquisa dele para esse paciente, para esse participante, vai. né? Então, existem projetos que chegam que falam assim: ah, eu vou coletar e vou armazenar no biobanco, que aí entra naquilo que você falou. Opa, você já falou com o biobanco, né? Mas tem outros que falam assim: olha, eu vou armazenar no biobanco de uma outra instituição. Eu vou coletar aqui dentro da Unifesp, paciente do Hospital São Paulo, mas eu vou armazenar num biobanco, vamos supor, da USP, tá? Um exemplo. Existe alguma obrigatoriedade? Não tem, né? Do Do armazenamento pesquisador? ser no biobanco da Unifesp, entendeu? Não existe essa obrigatoriedade, né? Ele pode armazenar em outro Não, biobanco. não, o material, desde que ele aplique o TCLE que diga que vai ser armazenado na USP, não tem problema nenhum. O problema é o TCLE, ele usar o nosso TCLE e dizer e armazenar em outro local. Isso ele não pode fazer. Uhum. Isso ele não pode, porque o TCLE tem que especificar quem é a pessoa responsável pelo biobanco e qual é o contato a ser realizado.
E lá está escrito, o contato é com o coordenador do biobanco, no caso sou eu, e o e-mail é o e-mail do biobanco do Unifesp, né? O endereço é o endereço da rua Pedro de Toledo, 781. Então, o TCLI, se ele quiser armazenar em outro local, ele tem que colocar obrigatoriamente os meios de contato do participante com aquele biobanco. Então, assim, na hora de analisar esse TCLE, tem que ver se está desse jeito, porque se ele está utilizando da Unifesp, está errado. Eu fiquei com uma dúvida. Em relação à LGPD, quando o pesquisador doa o material para o biobanco, a responsabilidade desse material se torna do biobanco ou ainda é do pesquisador? Porque o termo de consentimento está assinado pelo pesquisador e pelo participante, né, que doou esse material. Essa é a minha Ah, primeira dúvida. Então, na verdade, é assim, você está falando de um biorepositório ou do biobanco? Porque se for Não, do do biobanco, biobanco. se for do biobanco, a cessão da amostra ao biobanco, a partir do momento que ela entra no biobanco, a responsabilidade é do coordenador do biobanco ou dos funcionários do biobanco. Daí para frente, o pesquisador não tem nada a ver, porque a doação pode ser através de pesquisa, a doação não, a cessão, não usa mais doação, né? A cessão da amostra pode ocorrer por uma cirurgia que o indivíduo solicita para colocar, pode ser no ambulatório, pode não ter nada, na verdade, assim, a maior parte do material que entra no biobanco não tem nada a ver com uma pesquisa específica, porque é uma cessão de amostra para pesquisa futura. Essa é a função do biobanco, né? É, armazenar amostras para pesquisa futura. Então, isso vai ocorrendo ao longo dos anos e a gente vai acumulando material. Quando o pesquisador necessita para uma pergunta específica, aí ele vai ao biobanco e vê se aquelas amostras estão lá. Então, a responsabilidade dessa amostra, uma vez dentro do biobanco, é do biobanco. Muito bem. Obrigada, viu, Gilles? Então, tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção. Eu estou à disposição para qualquer pergunta se vocês tiverem. E já aviso que deve haver uma mudança relativamente grande nessa legislação, porque eu imagino que em pouco tempo deva ser publicado aquilo que a gente já produziu. Tem um documento todo novo, todo refeito da Portaria 441. Ela foi totalmente reescrita, tá? E já submetida à CONEP, e a CONEP solicitou para a gente também fazer os formulários de relatórios de biobanco, que terão que ser feitos a cada 3 anos agora, não a cada 5. E também os protocolos, aquele protocolo de termo de transferência de amostra biológica para tanto nacional quanto internacional, porque aí tem um pedaço aí bem complicado que é, né, como é que a gente lida com a legislação internacional frente à nossa legislação, que elas são um pouco diferentes. Gente, muito obrigado e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada, Obrigado, Gilles. Paulo. Obrigada, um abraço.